Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Sergipe avaliou a resposta imunológica da vacina Coronavac aplicada em idosos aqui no estado. O resultado apontou que a eficácia do imunizante foi satisfatória. Afinal, a resposta foi igual à de um jovem que recebeu a mesma dose. Investimentos foram feitos para o desenvolvimento de vacinas com a finalidade de proteger os idosos, e essa foi considerada uma medida eficaz para a proteção coletiva contra a Covid-19. Mas estudos sobre a efetividade da imunização na população idosa ainda são escassos. Foi a partir desse contexto que pesquisadores do Laboratório de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Sergipe buscaram avaliar a resposta imunológica da vacina Coronavac em 171 idosos e profissionais de instituições de longa permanência para idosos do estado de Sergipe. Na época que nós fizemos essa avaliação, os idosos que estavam vacinados eram com Coronavac. Então nós fizemos essa avaliação em 30 dias após a vacinação completa e após 90 dias, porque nós queríamos ver se existia uma diferença entre a vacinação no idoso e no jovem, como era que ele ia se comportar, no caso, o idoso. E nós vimos que a vacinação com Coronavac, ela foi eficiente no idoso da mesma forma que foi no jovem. A dissertação foi desenvolvida pela mestra Joiciane Alves de Oliveira, sob orientação do professor Lucindo Quintães Júnior, por meio do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFS. O estudo analisou a resposta imunológica humoral por meio da produção de anticorpos neutralizantes após a vacina Coronavac em idosos. É um estudo sobre a questão da imunossenescência, ou seja, uma capacidade que as pessoas mais idosas têm de produzir anticorpos, principalmente aqueles anticorpos de memória, sobre o uso de vacinas, todas as vacinas, mas no caso especial a Coronavac, que é uma vacina de vírus atenuado, onde se tinha a hipótese de que as pessoas mais idosas, elas produziriam menos anticorpos e os anticorpos de memória, eles seriam mais ausentes nessa população. E o que o estudo mostrou, quando comparado com pessoas adultas. O que o estudo mostrou é justamente que a Coronavac ela é efetiva na produção de anticorpos, ela é efetiva na produção de resposta imune por esses indivíduos e que essa resposta ela se comportou de forma muito similar ao que acontece com a pessoa adulta. Comparando a produção de anticorpos entre o grupo dos idosos e os profissionais, não foram encontradas diferenças entre os indivíduos estatisticamente. Já na comparação entre os sexos, foi observado um aumento no percentual médio de neutralização entre mulheres idosas e declínio entre os homens idosos 90 dias após a vacinação. Nós vimos que, nos primeiros 30 dias, as mulheres apresentavam uma taxa de anticorpo menor que os homens. Porém, nos 90, os homens eles diminuíram e as mulheres aumentaram. Então, o homem idoso e a mulher idosa, quando comparados, eles são inversamente proporcionais. As mulheres começam com a taxa baixa e ao longo do tempo aumenta. Porém, nos homens isso acontece ao contrário. Mostra, primeiro, que a Coronavac é uma vacina efetiva, que ela atinge a finalidade dela na produção de anticorpos e que ela é muito confiável nos efeitos imunológicos que ela produz. Então, de maneira geral, e isso tem impacto direto na pandemia, porque principalmente as pessoas institucionalizadas, elas são pessoas que elas se colocam em situação de vulnerabilidade muito maior do que a população geral. Então, é um estudo pioneiro no Brasil. E em Sergipe, ele é um estudo que muda paradigmas no enfrentamento da Covid-19, principalmente quando você leva em consideração o uso de uma vacina em que o Brasil já produz, que é a Coronavac, e que teve resultados expressivos. E os resultados dessa pesquisa que mostramos agora foram enviados para publicação em uma revista científica internacional.